Boa tarde. Vamos dar início ao nosso trabalho de atendimento desta tarde. Vamos comunicar nossos trabalhos realizados nesta casa presencial. Acontece nas quinta-feiras, no atendimento fraterno, às 3 horas da tarde. Então, gostaria que todos pudessem divulgar o atendimento fraterno das quinta-feiras e também divulgar as nossas palestras públicas que acontecem na quinta-feira, às 19 horas. Temos a nossa sopa fraterna, que é realizada no terceiro domingo de cada mês. E temos os trabalhos de estudos, que é online. As pessoas que estejam interessadas, nós temos o estudo de Joana de Ângelo, temos o estudo Estudando a Mediunidade, e temos o estudo do EAD. Aqueles que queiram participar, basta entrar em contato conosco para que a gente coloque o link. Bom, e nesta sintonia, vamos fazer aqui uma leitura do livro Vigiai e Orai, que ele nos traz aqui o tema de dependência afetiva. Ele diz: todos somos independentemente, mas ninguém deve depender excessivamente de alguém, nem material, nem psicologicamente. Que a tua vida não se arrase por uma frustração sofrida. Os que não te correspondem afetivamente não te amam quando tu o ama. Ninguém deve colocar-se completamente à mercê dos sentimentos alheios. A paixão é uma doença. Não sofra por quem te faça sofrer. Supera a prova e procura enxergar outros corações que pulsam ao lado do teu. Existem karmas criados nesta própria vida, ou seja, nada tem a ver com o passado. Almas gêmeas na Terra constituem raridade, mas almas afins na provação constam em milhares. Então, como sabemos, nós temos aqui muitas almas para que a gente possa, assim, trabalhar nesta harmonia que somos nós encarnados. E nesta sintonia, levamos o pensamento a Deus, agradecendo esta oportunidade de servir desta seara, pedindo pelo nosso irmão Alexandre, que já se encontra aqui conosco, para que eles recebam os bons fluidos, as boas energias desta casa. E assim, Jesus, Divino Mestre, permita que possamos dar por iniciado a nossa doutrinária do atendimento fraterno. Obrigado. Alexandre, a palavra está com você, Alexandre. 45 minutos. Valeu,
Rosiane, o som do Alexandre tá ligado? Não conseguiu ainda não, Alexandre. Deu certo? Ok. Ok, né? Ele conseguiu? É que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós nesse momento, nessa casa, e com certeza está, né? Entre nós, essa paz, essa harmonia, essa energia do Mestre Jesus, e que sempre possa estar aqui para que esse trabalho continue, né, e cada vez fluam melhores nessa casa de oração. Por isso nós agradecemos a espiritualidade, a Deus, agradecemos a todos aqui dessa casa por esse momento, por estar aqui reunidos novamente, em nome de Jesus, né, para esse momento de vibração. E eu peço a permissão do dirigente da casa para que a espiritualidade que esteja, o que está aqui nesse momento, possa, possa falar. Tá certo? Deus abençoe. Meus amados irmãos, da Seara do Mestre Jesus, do Divino Amigo, do Mensageiro da Paz e do Amor, que nos permite estar aqui nesse momento. Com a graça de Deus e com a permissão dos irmãos, aqui materialmente falando, nós temos essa oportunidade, essa honra de estar aqui nessa casa hoje, nos manifestando com a permissão de Deus, de Jesus, para que a gente possa ofertar o nosso saber, o nosso pouco que nós aprendemos na espiritualidade. Meus irmãos, eu sei que todo trabalho na casa, o trabalho na seara do Cristo, Jesus, depende de nós muito esforço, muito trabalho, muita resignação, muita disciplina, muita responsabilidade. E eu acredito que nessa casa tem muito, porque ela ainda está viva, ainda está em pé, diante de todas as dificuldades que passa, não só a casa, mas como seus dirigentes, seus frequentadores, diante de várias situações vivenciadas. Mas nós aprendemos, dentro da doutrina, dentro dos ensinamentos de Cristo Jesus, que isso faz parte da vida, faz parte do nosso progresso,
é o do nosso processo espiritual, moral, nosso adiantamento, como espírito, como ser humano. Então a gente tem essa necessidade de aprendizado. Muitas vezes a necessidade de passar por dificuldades, por momentos difíceis, que serve para fortalecer e fazer com que a gente cresça cada vez mais diante dos olhos de Deus. E nos estudos que eu sei que vocês veem, tem lá dizendo o sacrifício que todos aqueles que falam ou que querem, ou que admitem Jesus nas suas vidas, têm essa dificuldade de falar. Como a gente vê que todos têm dificuldade de falar o que é bom, de elogiar, a gente vê que nem todos estão abertos a receber esses ensinamentos, a receber ajuda. Eu sei que muitos procuram ajuda na casa espírita, nas casas de orações, mas nem todos, infelizmente, estão aptos a recebê-la, a absorver. E muitas das vezes, vocês que trabalham, podem se sentir impotentes, porque não conseguiram. Mas uma coisa eu digo, meu filho, o problema é com cada um tem a sua responsabilidade. A colheita pela casa de oração, sim, se faz necessário, ainda é. Mas a parte de melhorar, de se curar, depende de quem procura, de quem vem atrás. E vocês sabem muito bem disso, vocês que ainda estão aqui trabalhando, que muitos vieram como pacientes. E vocês aprenderam como é que faz. Qual é a parte de cada um. E se hoje conseguiram alguma coisa, é porque vocês fizeram por onde conseguir. Fizeram a sua parte. E é isso que o entendimento que as pessoas têm que ter. Com cada um na sua consciência. E que a gente tem que querer. Que a gente tem que acreditar. Em mim, vocês não acreditar em Deus em primeiro lugar. E acreditar em si mesmos. Que são capazes de realizar, de vencer, de se ajudar, de se recuperar, de superar as dificuldades. Depende da espiritualidade, depende de você e não depende dele. Querer e buscar o merecimento. Tem que ter o merecimento. E como a gente vê no Evangelho de Jesus, se você ler, se você entender, compreender, ver que tudo, ou que todas as curas que Jesus fez, foi pelo merecimento da pessoa que o procurou. Foi porque eles acreditaram em Jesus. Eles ouviram a voz de Jesus no seu íntimo, no seu ser. Não só no ouvido, mas dentro, que é o mais importante. É aqueles que receberam a semente com a terra pronta para que ela germinasse. Aqueles que realmente quiseram ouvir a palavra, aqueles que realmente quiseram entender e compreender os ensinamentos de Jesus, compreender aquilo
que cada um de vocês fala com as pessoas que procuram essa casa. Que vocês buscaram, que vocês aprenderam e que agora estão repassando para as pessoas que querem, que realmente querem alguma coisa. Como tem a passagem do Evangelho de Jesus. Do cobrador de imposto. E como diz, todo mundo é envolvido pelo mundo, pelo ambiente que vive. Mas nem tudo não é necessariamente obrigado a seguir as mesmas coisas. Não é necessário. E se você já tiver aquela vontade, aquele querer de mudar, mesmo que o meio que você viva lhe leve para o outro lado, a sua vontade, o seu querer tem que prevalecer. Tem que sobressair ao meio que você vive, às condições que lhe entrega o mundo, que lhe entrega o ambiente que você vive, que sempre está lhe puxando para o lado errado. Está sempre lhe mostrando o que é errado, o que é ruim. O cobrador de imposto, a vida que ele tinha, o cargo que ele tinha, levava ele a fazer tudo aquilo. Era obrigado, era necessário ele fazer o que ele fazia? Não, mas fez. Mas assim que ele ouviu a palavra de Jesus, ele foi tocado no seu íntimo. Jesus buscou o que ele não tinha? Não. Jesus fez acender o que ele tinha dentro do espírito, que era a vontade de ser outra pessoa. Era a vontade de ser diferente do que o meio lhe colocava. Que era ser melhor. E o que foi que aconteceu? Ele conseguiu. Ele chamou Jesus para ceiar na sua casa. Como vocês sabem que foi até criticado pelos outros. Por que é que Jesus vai cear na casa de um homem de má vida? E Jesus responde: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E nesse momento essa casa teve a salvação, porque ele quis isso. Foi porque Jesus quis. Jesus, ele quer que todo mundo viva bem, cresça, evolua. Mas se não quiser, se a gente não quiser, não vai ser feito. Mas ele quis. Ele chamou Jesus para sua casa. Só sua casa material? Não. Para sua casa íntima, para o seu interior. O que fez ele mudar foi Jesus ceiar na casa dele? Não. Foi a sua vontade. Jesus ia ceiar na casa dele, foi só selar o compromisso que ele mesmo assumiu com ele mesmo, com Deus, de mudar, de ser outra pessoa a partir daquele momento. E o que foi que aconteceu? O que diz no Evangelho? Que ele conseguiu, que ele mudou. E é isso que nós temos que compreender com os ensinamentos de Deus. Temos que absorver, como eu falei antes, ser uma terra fértil para colher as sementes. Como tem na parábola do semeador. O Senhor saiu a semear.
mas nem todos conseguiram germinar a semente, ter essa semente. Mas sim aquele que se preparou para isso, aquele que aceitou. O cobrador de imposto, Levi, ele estava preparado para isso e ele conseguiu. A partir daquele momento, ele absorveu os ensinamentos de Jesus para si, no seu espírito, na sua alma, e mudou. Mas, infelizmente, a gente enxerga muita gente, muitas pessoas que buscam os ensinamentos constantemente, que aprende, mas não usa em si mesmo para melhorar. Fica estagnado no tempo, fica parado e não vai para lugar nenhum. A gente não pode deixar isso. Eu não já sei se já falou aqui, mas eu gosto de falar, mas pode repetir. Que todo mundo na infância já ouviu a história dos três porquinhos, a evolução deles na vida, para se livrar das dificuldades, de ser engolido pelas dificuldades do mundo. Eles construíram a sua vida. E assim a gente tem que ter isso, por exemplo, não só como criança, mas agora. Quando as coisas chegaram, as tribulações, como na historinha diz, o lobo mau, eles viram a necessidade de se proteger, construíram a casa de palha, mas era muito frágil. Como diz a história, o lobo veio, soprou e a casa caiu, e novamente eles ficaram vulneráveis às coisas ruins da vida. Mas eles foram atrás. Eles foram atrás de outras conquistas, de uma coisa melhor. Aprenderam mais um pouco e construíram a casa de madeira. Mas novamente veio o lobo, soprou e a casa caiu. Ainda era frágil. Como nós. E por isso a necessidade da gente estar sempre se renovando, buscando os ensinamentos, se fortalecendo, chegando mais perto de Deus, mais perto de Jesus. E assim eles fizeram, e assim a gente tem que fazer. Eles começaram a ver a necessidade de chegar mais na frente, uma proteção maior. Fizeram a casa de tijolos. O lobo veio, soprou e a casa não caiu mais. E assim a gente tem que fazer com a nossa vida. A gente vai começando, vai caindo, vai se disciplinando, vai aprendendo com os erros. Mas é importante que a gente aprenda de verdade. Que a gente aproveite, sabe, aproveitar os nossos erros, as nossas quedas, as nossas dificuldades para crescer. Como fizeram eles? Eles não desistiram até chegar a um ponto de estar protegido de verdade. E assim, nós vamos fazer com as nossas vidas. Vamos construir na nossa vida a casa de tijolo, para que ela não venha cair. Para que os intempéries da vida, as dificuldades, soprem e não nos derrubem.
Não nos deixe mais vulneráveis à mercê das coisas ruins da vida. Mas para isso a gente tem que se esforçar, tem que querer, como eles fizeram, para fugir do mal. E assim as casas de orações, os centros espíritas, o ensinamento nos oferecem como nós construirmos a nossa casa de tijolo. Não é assim, Glenn? Oferece sim. Então cabe a nós levantar a nossa casa, a doutrina, os ensinamentos. Ele dá a casa construída? Não. Vai dando os tijolos, vai dando todo o equipamento necessário para que a gente construa. Mas quem é que tem que construir? Somos nós. Tijolo por tijolo. A nossa proteção. Oração por oração, ensinamento por ensinamento. Nós vamos construindo a nossa casa, para que ela não seja destruída. E com isso a gente vai alimentando a nossa fé, alimentando o nosso querer, a nossa vontade, vai ficando cada vez mais forte. Porque aqui a gente não pode enganar, eu sei que vocês não enganam ninguém. Vai acontecer provações ainda com as pessoas que procuram a casa de oração, centro espírita? Vai. Enquanto ele estiver encarnado nesse mundo, vai acontecer provação, vai acontecer dificuldade, sim. Isso é verdade, é fato. Não tem como ser diferente. Ainda. Por quê? Porque a gente está em fase de crescimento, de evolução. E tudo isso são instrumentos do nosso aprendizado. Se o lobo mau não tivesse soprado a casa de palha, eles tinham feito a casa de tijolo? Não. Tinha ficado naquela mesma. Mas foi ensinando um momento difícil, sim. Com dor, com sofrimento, sim, mas eles aprenderam que tinha que crescer, que tinha que fazer uma casa melhor. E assim o fizeram. E assim também nós vamos fazer a nossa. Temos que ficar parado aqui? Não. Temos que ir para frente e caminhar. Mesmo que seja passo a passo, não importa. Mesmo que seja passos lentos, mas que seja dados esses passos. Não pode ficar parado e nem voltar. Ir para frente. As oportunidades vão surgindo, sim. E nós temos que estar preparados para enxergar essas oportunidades e agarrar. Porque é elas que vai fazer com que a gente cresça, que a gente vença. Não só o mundo externo, mas principalmente o nosso mundo interior. Tem que vencer. Nós temos que vencer a nós mesmos, os nossos vícios, os nossos defeitos, nosso orgulho, nosso egoísmo. Como eu já ouvi, uma pergunta é a resposta. O que você ganhou na casa de oração? A pessoa disse, eu não ganhei, eu perdi. Eu perdi o orgulho, eu perdi o egoísmo, eu perdi a vaidade.
eu perdi intolerância. Muitas vezes, para que a gente deixe brotar o que é bom, a gente tem que tirar o que é ruim. Que a erva daninha que não deixa a semente crescer dentro de nós. Que não deixa o amor, que não deixa a tolerância, o perdão, a disciplina, a responsabilidade. A gente se esmorece, se desanima com as coisas que acontecem na nossa vida, às vezes de uma certa forma, que a gente fica, ou a gente não consegue enxergar melhor aquilo que a gente tem que fazer para superar. Então a gente deixa as ervas daninhas aqui ao nosso redor abafar essas sementes que todos nós temos dentro de nós. E que às vezes o mundo, como eu disse antes, o meio que a gente vive, pela circunstância que a gente passa e que aparece na nossa vida, a gente se atrofia, se amarra, bota amarra nas pernas, não consegue caminhar. A gente se deixa vencer pelos momentos, pela dificuldade. Que até agora a gente enxerga que é mais forte, que é maior do que nós. E não é. Porque se assim fosse, não tinha espírito mais evoluído do que nós. Porque se eles evoluíram é porque eles conseguiram vencer. Eles não foram criados superiores a nós. Eles caminharam como nós estamos caminhando. E venceram. E por que nós não? Somos diferentes? Não, somos irmãos. Temos a mesma essência. Temos o mesmo pai, fomos criados do mesmo jeito. Esses espíritos que cresceram, que evoluíram, passaram pelo que nós passamos, ou passa, sim. Às vezes até pior. Mas conseguiram. Cresceram. Porque se permitiram isso. Mesmo porque tem no Evangelho de Jesus, nenhum fardo é mais pesado do que as nossas forças, do que aquilo que nós somos capazes de carregar. É o que estou dizendo, não, vocês sabem o que foi Jesus que disse. Então nós temos capacidade, sim, de suportar, de carregar, e mais, de superar, de vencer. Nosso papel aqui é esse. E a gente tem que ter consciência disso. Não é papel de perdedor, não. É papel de vencedor. Então vamos fazer o nosso papel, meus filhos, nesse mundo. Vamos vencer. Vamos construir um mundo melhor. É a proposta de Deus, de Jesus. E vocês sabem disso. Que nós estamos sofrendo a transição de um mundo para o outro. De um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Já aconteceu, já começou, sim. É um processo longo, é. É um processo externo do mundo? Não. É individual de cada um. O crescimento do mundo que a gente vive é o nosso crescimento íntimo,
a soma do crescimento de cada um dos seus habitantes, para que o mundo cresça, para que o mundo passe do mundo de provas de expiação para o mundo regenerado, e assim por diante. Mas eu estou falando uma coisa que vocês já sabem, que vocês já estudaram, que já aprenderam. Não é verdade? É, eu sei. Então como diz o Evangelho, é pegar a charrua e usar da maneira que é para ser usado, como diz o Evangelho. Para trabalhar, para semear, para plantar, para colher o que é bom. E como ele disse, não é para usar a charrua contra o seu patrão, contra o seu senhor, mas é a seu favor. Plante boa semente para ter uma boa colheita na vida de cada um de vocês. Vocês estão só se quiser. Porque senão a espiritualidade está com cada um de vocês. É certo? É porque eu que estou dizendo, que eu sei. Como espírito. Mas vocês também sabem disso. Aproveitem. Aproveite isso na vida de cada um de vocês. A presença da espiritualidade amiga caminhando junto, oferecendo a mão, dando os ensinamentos. Por que é importante? Porque muitas das coisas que vocês passam, já passaram, nós também já. Nós já sofremos? Sim, e muito. Aprendemos. Ainda estamos aprendendo. Por isso que nós estamos aqui, nessa casa. É porque a gente sabe mais ou é porque é melhor do que vocês? Não. É porque nós temos também a necessidade de estar aqui. De estar trabalhando como vocês também. De estar aprendendo mais como vocês também estão. A diferença é que eu não tenho um corpo físico como vocês. Mas que já passamos um bocado por momentos difíceis, sim. Superamos, vencemos. Por isso que a gente diz com convicção, com verdade, que vocês também vão passar pelo mesmo processo e vão vencer, sim, os males que sofrem. Vão vencer a sua dificuldade, sim. Vão crescer, vão evoluir também. Agora, se ficar parado, esperando isso acontece, vocês sabem que não. Não precisa nem eu falar. Sabe sim. E mesmo porque o Evangelho diz, buscais e achareis. Nós temos que buscar. Temos que fazer a nossa parte, temos que trabalhar. Temos que fazer tudo o que o Evangelho diz. Multiplicar os nossos talentos. Não botar a luz sobre alqueire, mas sobre ele, para iluminar não só o nosso caminho, mas o caminho dos nossos irmãos. Vamos ensinar, meus filhos, aquilo que a gente sabe. Se as pessoas querem, ou vão absorver, ou vão praticar, aí depende de cada um. Depende de cada um de nós. A aceitação e a prática dos ensinamentos de Deus. Só que a gente já tem consciência de uma coisa.
que se a gente praticar os ensinamentos de Deus, a gente vai crescer, vai evoluir, vai vencer. Isso é certo, é fato, é verdade. Estou dizendo eu, estou repetindo. Quem disse foi Jesus. Que era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém ia ao Pai se não fosse por ele. E o que é Jesus? O que é a verdade? São os seus ensinamentos. O que é o caminho, a prática desses ensinamentos? O amor, acima de tudo. A gente construir o nosso futuro melhor. É assim que a gente tem que fazer. Meu filho, aqui tem um tempo, não tem? E aí, como é que tá? Tá? Tá bom, eu não vou falar mais também. Já falei muito. E falei coisas que você já sabe, eu vim reforçar. Para ver se não esquece, né? Que a gente tem a mania de esquecer das coisas. Das coisas que são necessárias. Porque se fosse com. Eu não estou dizendo com vocês, não, viu? Com vocês que estão assistindo. Mas se fosse coisa ruim, fofoca, ninguém esquece, né? Mas o que é necessário é as pessoas danadas para esquecer. E a gente vem lembrar. Pois que todos meus irmãos possam ser envolvidos com a luz do Mestre Jesus no seu corpo físico, no seu corpo espiritual e na mente. E que todos possam ter coragem, determinação e ânimo para vencer, para colocar em prática os ensinamentos de Deus, hoje e sempre. Graças a Deus. E que Deus abençoe a todos vocês, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa por favor. Bom, ouvimos a palavra do irmão, onde ele trouxe para nós os ensinamentos do qual ele mesmo disse. Nós já sabemos. Achei tão interessante esta história dos 3 porquinhos, porque é de grande importância que nós aprendemos isso quando criança. Todos nós ouvimos a história dos 3 porquinhos. Mas realmente é um caminho, porque as dificuldades estarão sempre presentes em nossas vidas. Achei interessante quando ele disse: quem não veio à casa espírita pela dor? Quem veio à casa espírita apenas pelo amor? Raro. Acontece, mas é raro. A gente sempre procura a casa espírita pela dor, pelas dificuldades, pelos problemas. E assim a gente poderia dizer: já venci todos os obstáculos? Não. Estamos agora saindo da casa de palha para a casa de madeira. Mas quando é que nós estaremos na casa de pedra? Aí só depende de cada um. Cada um é que tem que ter a sua alta sustentação, porque o ensinamento foi trazido através do Evangelho. E fica bem colocado nas suas falas, na sua palavra,
Que isso é um esforço de cada um. Nós entramos nesta casa há 25 anos. Com certeza, tem uns mais e outros menos, porque a lição foi dada para todos, mas nem todos caminham na mesma velocidade. Mas isso é o ensinamento. Isso é a oportunidade que é colocada para que todos cresçam, para que todos evoluam. E assim, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento, de já agradecemos ao irmão pela sua fala, agradecemos a todos os que se encontram aqui encarnados e desencarnados, pela oportunidade de compartilhar. Agradecemos ao mentor desse trabalho por nos trazer o momento certo para que o entendimento certo nos acompanhe. Vamos então fazer a prece de agradecimento a Deus, a Jesus. Ó Jesus, divino mestre, amigo, irmão, agradecemos imensamente esta oportunidade de servir, de compartilhar nesta seara de luz. E que este ensinamento possa ter nos trazido a oportunidade de estarmos sempre lembrando da necessidade de se levantar. Porque queda, toda hora nós temos. Mas temos que nos levantar e caminhar. Porque as provas são grandes. Mas a luz é bem maior. E assim, amado Jesus, pedimos a permissão para dar por encerrado a nossa doutrinária de hoje. Graças a Deus. E assim vamos louvar a canção do mentor espiritual desta casa, desse trabalho, Quanta Luz. E gostaria que todos compartilhassem desta canção. Nelzuíta, quanta luz esse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, hoje em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigado, gratidão. E aqui nós pedimos para dar por encerrado e aguardamos um passe. Graças a Deus. Obrigado, Josiane. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Deus abençoe.